a proposta retorna para a Câmara. Muito bem, a gente começa o programa hoje trazendo para você mais uma informação de agora, decisão unânime. O Conselho de Política Monetária do Banco Central decidiu interromper uma série de cortes na taxa básica de juros da economia, a Selic, que foi mantida em 10,5% ao ano. A gente lembra que o Banco Central vinha historicamente reduzindo meio ponto percentual desta taxa de juros. Na última reunião, reduziu apenas 0,25 ponto percentual e agora decidiu manter em 10,5% ao ano, uma decisão unânime, decisão de todos os membros do Conselho do Banco Central. Decisão, inclusive que foi adiantada aqui no Ciência Política por José Osmando. José Osmando, mais uma vez, crava a taxa Selic da economia do Brasil, segue 10,5%. Eu queria que você avaliasse, Osmando, essa manutenção que você adiantou aqui para a gente e também a decisão ter vindo de forma unânime. Isso sinaliza o quê? Olha, eu acho que é um movimento que, de alguma forma, de alguma maneira, na minha visão, ele acalma o mercado, ele não satisfaz o mercado produtivo, que quer juros mais baixos, mas ele acalma aquele mercado especulativo que tem grande peso na opinião pública e tem grande peso sobre o Congresso Nacional. Então, depois daquele discurso ontem do presidente Lula, em que ele foi para cima do presidente do Banco Central, eu acho que essa decisão de hoje, eu já achava que ela ocorreria independentemente do discurso, mas eu acho que o discurso foi exatamente o ponto de não vamos mexer nisso, vamos ficar aqui como estamos. Acho que até o Galípolo, que é apontado como o provável sucessor do Roberto Campos Neto, em janeiro, quando Roberto Campos Neto deixar a presidência, acabar o seu mandato e deixar a presidência do Banco Central, e também votou, foi unanimidade, os 9 conselheiros votaram pela manutenção da taxa. Acho que isso não traz maior gravidade, mas ela, infelizmente, refaz o Brasil na posição incômoda e indesejada de ser a segunda, de possuir hoje, já vinha e foi reforçada, a segunda maior taxa de juro real do mundo. O que é o juro real? É aquele que quando você retira a inflação, a previsão da inflação, você tem o juro que é o juro real, que é aplicado pelo mercado. Pois bem, o Brasil hoje tem uma taxa de 6,70%, ficou com a taxa de 6,79% de juro real, perdendo apenas para a Rússia. A gente falava em México, mas perdendo apenas para a Rússia, que ficou com que tem hoje uma taxa de 8,91%. Então, isso é ruim para o mercado, é ruim para a economia e acho que a tendência vai ser essa de, até o fim do ano, se manter nessa virada aí de 10,50%. O que me parece crer, e eu já passo a duvidar, vou levantar aqui uma lebre, de que o próximo presidente do Banco Central poderá não ser o Galípolo, ser uma outra pessoa que já ocupou a presidência, tipo Meirelles, que é da confiança do Lula e que agrada de maneira bem ampla o mercado financeiro, tanto o especulativo quanto o mercado produtivo. Lula tem dado sinais nesse sentido de colocar alguém experiente, alguém tarimbado, alguém já com mais história dentro do mercado, dentro da economia. E aí Galípolo, pela sua juventude, estaria sendo colocado de fato em xeque. Ele que é um nome de confiança do governo, do presidente,
neste conselho, mas, de fato, há essa dúvida sobre que caminho Lula deve escolher para suceder Roberto Campos Neto no próximo ano. Agora, por que a gente fala tanto de juros aqui? Porque trata diretamente no seu dia a dia, no seu bolso, no carro que você quer financiar, na casa que você quer financiar, na empresa, no produto que você quer comprar, no varejo, na empresa que quer adquirir capital para poder investir, para isso fazer girar a roda da economia. E aí há uma expectativa de que, com a inflação sob controle, se tenha uma redução maior dos juros para que possa fomentar essa economia, Kátia. Mas o que a gente vê é que outros sinais estão sendo levados em consideração pelo Banco Central, sobretudo sinais de controle, de ajuste fiscal dentro do próprio governo. O fato é que a gente vai ter que continuar a conviver, como disse o Osmando, com a segunda maior taxa de juro real do mundo, perdendo apenas para a Rússia, um país em guerra. Quando o presidente fala em desajuste, Ananias, colocando exatamente no colo do Roberto, ali uma questão de que em outras áreas, né, outros indicadores econômicos do país estão de acordo com aquilo que é o planejamento do governo e sendo positivos. E aí você explica exatamente o ponto que eu quero trazer aqui. Quando a taxa de juros não baixa e não vem ali a complementação, que é o investimento, que é o crescimento, que é o consumo, a palavra que o presidente usou, desajustada, realmente cabe, porque todo um esforço, né, que precisa dessa complementação, precisa aí dessa ação, ele não fecha, né? A conta não fecha. E eu acho que até essa mudança, até essa renovação, até essa decisão, que vai ser realmente muito bem acompanhada aí, e acredito que o presidente Lula vai aproveitar esse momento para tentar mudar e ter um novo rumo nessa política, muita coisa ainda vai acontecer, porque o governo precisa se estabelecer nessa pauta, né? Já que aí as outras pautas, o governo tem sofrido aí algumas derrotas. Próxima reunião do Copom, 30 e 31 de julho, ao final do próximo mês, a gente vai acompanhar a tendência, manutenção dessa taxa, mas, de fato, o governo vai trabalhar para que consiga mostrar ao próprio mercado, aos próprios conselheiros do Banco Central, que é possível reduzir essa taxa. Agora, entenda, quando há uma discussão na área econômica, a gente sempre preza para trazer aqui dados, informações oficiais, para que você consiga analisar e tirar sua conclusão. Agora, no debate político, há muito uso dessa pauta econômica do governo. E a reação do senador Sérgio Moro hoje chamou a atenção. A reação a essa situação de manutenção da taxa de juros, à situação de equilíbrio fiscal, de corte de gastos, de busca do governo por conseguir manter os seus compromissos financeiros. E aí o senador foi ao Twitter dizer o seguinte, questionou inclusive a reação de Lula a Campos Neto após o jantar com o governador Tarcísio de Freitas. A gente tem aí o print, pode pôr na tela para a gente avançar, o print do senador Sérgio Moro. Olha o que foi que disse: Lula 3 ou Dilma 3 faz gestão desastrosa da economia, mas o culpado é o jantar do Campos Neto. Não caia em inversão de narrativas, fecha aspas, Sérgio Moro, senador da República pelo estado do Paraná. Gestão desastrosa, é assim que avalia Sérgio Moro, ao criticar o presidente Lula, ao apontar que a culpa não é o jantar do Campos Neto com Tarcísio de Freitas. Sua avaliação, José Osmando. É esse desastre todo apontado por Moro? É o contrário, exatamente o contrário. O Brasil está com a menor taxa de desemprego da história recente do país, dos últimos 15 anos. O Brasil tem hoje o PIB em crescimento. O Brasil tem a inflação sob controle,
O Brasil tem uma indústria voltando a trabalhar depois de 6 anos de paralisação. O Brasil tem as pessoas voltando ao consumo depois de 33 milhões de pessoas terem sido jogadas na fome, na miséria, na desnutrição, exatamente durante esses últimos 6 anos governados por Temer e por Bolsonaro, no qual o Moro foi artífice, foi participante ativo. Então, é balela, é mais uma das fake news que a extrema-direita prega e que tenta fazer valer, tenta empurrar na cabeça das pessoas. Não tem nenhum sentido, não tem nenhum sentido. A inflação está na casa dos 3% no Brasil, um fato que só aconteceu 3 vezes nos últimos 25 anos. Uma inflação sob controle, como está agora. E no final de 2022, a taxa de juros, essa daí, a Selic, era 13,75%. Ou seja, bem maior do que os 10,5%, que ainda não é o ideal que a gente está vendo no dia de hoje, mas a meta é, de fato, ficar em um dígito. Sua avaliação, Marta Santos. Ananias, acho que o ex-juiz Sérgio Moro está, mais uma vez, tentando se aproveitar da situação para ganhar palco. Acho que, enquanto ele estava ali com o dele na reta, né, se ele seria ou não inelegível, ficaria ou não inelegível, ele estava bem calado. Agora ele voltou ao cenário político, às redes sociais, a fazer ataques ao governo, mas os dados, os resultados que a gente tem, claro que não são desastrosos e não são os piores. Acho que a gente, como você mencionou, já viveu momentos bem piores, em que a taxa Selic estava em 13,75%. Então, é óbvio que esse não é o cenário ideal. A gente tem aí também fatores externos que influenciam na inflação aqui, o preço do dólar influencia. Então, são vários os cenários que são apresentados para a gente, para o governo, né, na verdade, nesse momento. Então, é de certa instabilidade, mas eu acho que ele realmente exagerou para tentar ganhar palco. Não é desastroso aí, como ele está mencionando. Tá, e eu faria uma avaliação de que é um dos pontos fortes que tem sido destacados dentro do governo, e a população tem sentido, com a volta do emprego, com a retomada do nome limpo de muitos brasileiros com o programa Desenrola e por aí vai. Olha, agora a gente muda de